Para falar sobre o crescimento expressivo de produtos importados da China durante o primeiro semestre deste ano aqui no Brasil, se a gente comparar com, claro, o mesmo período do ano passado. O setor de brinquedos registrou uma alta de 25% nas importações. Veículos utilitários, 44%. E aí entra, talvez, a alta importação de veículos eletrificados, que tiveram um boom aqui no Brasil. E também tem 13% de crescimento para vestuário. Para falar mais sobre este assunto e sobre o que está motivando essa disparada nas importações chinesas, convido à nossa tela Fagner Santos, especialista em China da JF Comex Consultoria. Seja bem-vindo, um bom dia a você. Obrigado por aceitar nosso convite para a participação. Obrigado, bom dia. Wagner, eu gostaria de primeiro distinguir estes movimentos de crescimento de 13, 40% no caso de carros e mais de 25% no caso de brinquedos, são movimentos comuns nas relações comerciais entre Brasil e China, que vem crescendo bastante nos últimos anos, ou é uma excepcionalidade deste primeiro semestre, você que já acompanha o mercado há bastante tempo? Não, já é um crescimento já há um bom tempo, né? Já era esperado, né? Só não cresceu mais devido à greve da Receita desde o ano passado, de novembro até o mês retrasado. Senão cresceria bem mais esse segmento, né? Não só esse segmento, outros segmentos também. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente vê crescimentos parelhos, iguais ao que a gente já via nos anos anteriores. A China vem exportando cada vez mais aqui para o Brasil, é isso? Isso mesmo. A China, desde o primeiro governo Trump, já vem abrindo mercado em outros setores, em outros países, né? Então, o Brasil sempre foi a bola da vez da China, né? Agora, os empresários brasileiros que estão enxergando essa oportunidade, aproveitando também para demonstrar os seus produtos lá na China, mas o crescimento do mercado chinês aqui no Brasil já era esperado, poderia crescer mais e tende a crescer muito mais nesse segundo semestre. Tem algo a ver com tarifaço, a China não exportando para os Estados Unidos, redirecionando as exportações? É um medo de praticamente todo o setor produtivo que eu converso aqui no país. Fala, ó, vai entrar muito mais produtos chineses. E aí, quando a gente olha para esses resultados, talvez um reflexo disso ou ainda não? Você acredita que o tarifaço não tenha feito essa explosão acontecer nos primeiros 6 meses? Na parte da importação, não, porque o governo chinês, lá atrás, quando já tinha uma divergência com o governo dos Estados Unidos, na época do governo Trump, já tinha se planejado. Então, o planejamento é tudo. A China já sabia que ia crescer em outros países, tanto é que hoje temos aí a referência desses segmentos crescendo cada vez mais. E agora, referente ao tarifaço, com certeza alguns segmentos já vão sentir, né? Mas é oportunidade. Você tem que olhar sempre como uma oportunidade, não um lado negativo. Perfeito. E os carros elétricos, estes são novidade, talvez, ou pelo menos, se não novidade, algo mais recente desta alta entrada, por exemplo, de representantes comerciais, de empresas chinesas no país e de modelos que praticamente são anunciados aí a cada 3 meses tem um modelo novo chinês de carro elétrico sendo apresentado aqui no Sim, país e muitas companhias vindo ao mercado. sim, ainda é uma novidade. Por mais que já tenha empresas grandes instaladas aqui no Brasil, como a BYD, mas já precisa se adaptar ao mercado brasileiro. Então, por exemplo, temos muitas importações de motos elétricas e não tem a parte de manutenção. Então, o consumidor final fica com receio de comprar um produto, mas se quebrar, se acontecer alguma coisa, quem é que vai fazer essa manutenção, esse conserto? Então, é um exemplo, precisa melhorar nessa parte de manutenção. E aí as empresas chinesas estão tentando diversificar as entradas, né? Tem empresa fazendo parceria com companhia brasileira, tem empresa tentando comprar empresa, por exemplo, já europeia, americana, que está presente aqui no Brasil para prestar esse tipo de serviço. Tem empresa europeia indo à China para tentar fazer parceria e trazer carros elétricos para o Brasil. Então a gente já viu de diversas formas essas entradas aí nos últimos meses. Então a gente está vendo talvez os chineses testando o mercado e vendo o que funciona melhor. Isso, testando, e você falou uma coisa muito boa, parceria, né? E a parceria não tem que ficar esperando só o lado chinês, você tem que se movimentar também. Você precisa entender que para você entender o chinês também, o mercado chinês, tem que ir lá na China também para ver como que realmente trabalha esse mercado e trazer para o Brasil essa novidade e melhorar cada vez mais. Perfeito. Quando a gente olha para esse segundo semestre, você falou que a expectativa é crescer ainda mais. Tem setores que já se destacam, já que
a expectativa do mercado era crescimento para as relações comerciais com a China. A gente falou aqui sobre brinquedos, sobre vestuário e carros. A cara do crescimento das exportações da China para o Brasil no segundo semestre deve ser a mesma? Deve ter outro setor que se destaque? Como é que está a tua projeção, por favor? Tende a crescer mais esses segmentos, principalmente Natal, brinquedos, isso é muito importante. Então, o empresário que está visando em vender final do ano, Dia das Crianças, então pense em se planejar, porque o crescimento vai ser maior do teu concorrente. Se você não se planejar, você vai ficar para trás. Perfeito, tem que correr atrás. Acho que é até interessante a gente levar isso em consideração. É, havia talvez essa tensão no ar, esse comércio internacional, essas tensões por conta das tarifas, mas o empresariado também tem que se preparar para a demanda do consumidor por aqui, no Brasil. Os produtos chineses estão sendo também altamente demandados pelo consumidor brasileiro. Isso gera a busca e essa disputa entre o empresariado? Sim, muito bom. O mercado está crescendo muito, esse mercado de e-commerce, mercado online, está entrando muito, tem muitas operações que vêm direto da China, né? Como o governo já taxou aí a taxa da blusinha como exemplo, mas também você como um empresário que trabalha muito no e-commerce, você tem que se adaptar. Você tem que conhecer o mercado, você tem que começar de repente a importar direto para evitar a bitributação, para economizar mais nos seus custos e aumentar mais suas vendas. Por exemplo, quando a gente fala sobre compras de Natal, quando costumeiramente essas compras começam a ser feitas? Você que acompanha este mercado. A gente já está em época de correr atrás disso, você falou que é um ponto de atenção. Ou começa ali por setembro, outubro, e aí eu queria essa percepção de quando que as compras de Natal já devem Na começar. verdade, na verdade, o empresário que já trabalha com o mercado chinês, ele se planeja bem antes, né? Existem algumas feiras importantes internacionais na China, em abril. Então, em abril até junho, julho, o empresário que está comprando da China, que é do outro lado, então ele tem que se planejar muito bem, porque são detalhes. Em Natal são muitos itens, variados itens. Você tem que se planejar, não só brinquedo, mas com produtos diversos, que você conseguindo já em até agosto fechar os seus pedidos, com certeza você vai ter boas vendas no Natal. E vai ser um dos primeiros a mostrar o teu produto, né, que de repente é novidade e vai conseguir crescer. Perfeito. Quem sai na frente, quem chega primeiro bebe água limpa, né? O ditado aí que a gente sempre usa. Então, chegar primeiro é sempre uma boa opção. E aí, do lado contrário, por exemplo, quando a gente olha da outra perspectiva, os empresários brasileiros estão buscando oportunidades na China. Apesar de ser essa superpotência industrial e até de consumo, tem oportunidade para empresário brasileiro lá no mercado chinês? Tem, aí sim entra a situação do tarifaço, você tem que se adaptar. Então, se por um lado está tendo uma divergência entre algum país sobre tarifaço, meu, você tem que entrar em outro mercado. O mercado chinês está começando a aparecer agora como grande comprador, mas na verdade já existia há anos. É o empresário que não enxergava. Então, em novembro, por exemplo, existe uma feira enorme que você pode apresentar os seus produtos lá na China. E alguns produtos importantes, não é só alimento, né? Não só a parte de commodities, não só carne, frango, mas tem muitos produtos bons brasileiros, como os produtos de consumo, por exemplo, produtos cosméticos. O chinês tem uma visão muito boa por produtos brasileiros e naturais. E aqui no Brasil tem uma diversidade imensa, né? E aí, por exemplo, quando a gente olha para a demanda do empresariado, com todas essas conversas até agora, tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil, a demanda pelo serviço de consultoria, por essa busca de canais com a China e com outros países, vocês perceberam que aumentou, talvez, nessas últimas semanas? Aumentou e não aumentou agora, aumentou já há um tempo já. Eu sempre vou para a China há mais de 10 anos e o crescimento de empresários brasileiros lá na China, lá nas grandes feiras, vem crescendo a cada vez mais. Esse ano, com certeza, segundo semestre vai crescer mais. E aí, por exemplo, quais os principais produtos, quais são essas oportunidades? Porque a gente sempre fala de commodity, fala de carne, fala de soja, e aí parece que é só isso que a gente vende para os chineses, mas tem talvez outros setores que podem ser explorados, que vocês veem essas oportunidades? Sim, moda praia, né? O Brasil é forte desse mercado, é um setor muito bom. Alimentos industrializados como o açaí, importantíssimo, está crescendo bastante no mercado chinês.
Temos outros produtos também, como de telecomunicações. Então, assim, você tem que estudar o que o consumidor chinês quer. É diversificado, né? Então, o Brasil tem essa oportunidade de mostrar o seu negócio lá. Perfeito. Então temos aí estas grandes oportunidades, essa atenção total para talvez novos caminhos a serem explorados pelo empresariado, que não são de hoje, não é só por conta do tarifaço, sempre buscar novas portas, novos mercados é importante, mas claro, o pessoal agora com a água batendo no pescoço começa a correr para tudo que é lado e buscar essas oportunidades, a gente está sempre atento. Gostaria de agradecer, Fagner, pela ajuda em entender estas relações, o que a gente pode talvez enxergar como oportunidade lá no mercado chinês, para além apenas da compra de produtos. Sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado. Agradecido.